Neste ponto de encontro pela TV RCA, uma das nossas plataformas nas redes sociais, nós vamos conversar com o professor José Roberto dos Santos, que vem realizando um trabalho de pesquisa na Universidade de São Paulo, em sua Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Trata-se de um programa de pós-graduação em mudança social e participação política. É importante dizer nesta oportunidade que este trabalho ele versa sobre as bandas regimentais de música da Força Pública como agentes de transformação política e sociocultural no modal ferroviário do Estado de São Paulo do século XX. É um projeto de pesquisa de doutorado, razão pela qual ele está em São Paulo, nós aqui em Araraquara, nós vamos conversar, porque achamos importantíssimo esse trabalho que vem realizando, mesmo porque de 5 batalhões policiais militar no estado de São Paulo, Araraquara teve a felicidade de ser contemplada dentro desta pesquisa. Professor, mestre, capitão, o nosso abraço, a nossa saudação, seja bem-vindo à TV RCA. Muito obrigado, Ivan. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder estar com vocês aqui. É um momento de muita felicidade para mim, não apenas tendo a oportunidade de divulgar o trabalho através de vocês, através da imprensa de Araraquara, mas principalmente também pelo fato de poder aproveitar novamente, né, a oportunidade para expor a importância que as bandas de música tiveram e ainda têm para a cultura do interior do estado e para o país em si, né? José Roberto ele é capitão, músico reformado dentro da Polícia Militar no estado de São Paulo e também professor da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar e professor da Escola de Formação de Sargentos da Polícia Militar. Uma brilhante trajetória e que nós entendemos seja altamente significativo, mesmo porque as bandas, elas tiveram uma influência muito grande na vida, principalmente do público no interior do estado de São Paulo. Mas o que o levou a realizar esse trabalho, essa pesquisa? Bem, a minha própria formação. Eu iniciei meus estudos na cidade de Guariba, que fica bem próximo a Araraquara, quando pré-adolescente, e aos 18 anos ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, indo para a banda do Comando de Policiamento do Interior 3, em Ribeirão Preto. Servi durante 2 anos em Ribeirão Preto, depois me transferi para São Paulo para atuar como músico da banda sinfônica, onde fiquei até 1997, quando me concursei a oficial músico, e de 98 a 2012 atuei como oficial músico dentro do Corpo Musical. O Corpo Musical é a unidade centralizadora das bandas de música dentro da Polícia Militar no estado de São Paulo. Portanto, todas as bandas do interior, e a Polícia Militar chegou a possuir 14 dessas bandas regimentais, sendo Araraquara uma delas, todas essas bandas de músicas são ligadas tecnicamente, subordinadas tecnicamente ao corpo musical. Portanto, eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar dentro dessa unidade centralizadora em várias funções. E uma delas, que aí então a gente encontra o link para o projeto de pesquisa que eu estou fazendo agora, foi o fato de assumir a função de secretário das inspeções técnicas ou visitas técnicas dessas bandas. Então, novamente, pela felicidade de poder ter conhecido as 14 bandas de música e visto a importância que elas desempenharam, continuam desempenhando
para a música do interior do estado, é que nasceu a ideia de fazer alguma coisa com relação à história, ao histórico dessas corporações. Então, num primeiro momento, o trabalho de mestrado na FEFELESH, da Universidade de São Paulo, foi com a banda da Força Pública, a banda de São Paulo. Isso foi levado a cabo em 2019, com a defesa do mestrado, sob orientação do professor José Geraldo Vincent de Moraes. E agora, num segundo momento dessa pesquisa, a gente conseguiu, então, separar 5 dessas bandas do interior para a gente realizar essa pesquisa e tentar historicizar a passagem dessas bandas aí, e discutir o cenário político, artístico e cultural delas pelo interior do estado. Muito bem. Nós temos, então, 5 corporações musicais integradas a batalhões da Polícia Militar, em 5 cidades, como dissemos, no interior e no estado de São Paulo, de uma forma mais ampla. Quais são estas cidades e por que Araraquara foi escolhida, professor? Muito bem. A primeira dessas bandas escolhidas, a ordem obedece a uma certa cronologia. Então, a primeira delas foi a Banda de Santos. A Banda de Santos foi criada em 1899, então, no finalzinho do século XIX. E ela é a curiosidade do trabalho, porque essa banda surge na corporação do Corpo de Bombeiros de Santos. Nesse momento, a Força Pública ainda não havia destacado músicos para servir no interior do estado. E aí, com o surgimento dessa banda lá em Santos, do Corpo de Bombeiros, que só vai entrar para a instituição a partir de 1947, com um decreto-lei, anexando o Corpo de Bombeiros Municipal de Santos ao Estado. Portanto, há um processo de estadualização dessas corporações do Corpo de Bombeiros pelo interior do estado. Ribeirão Preto passou por isso, Araraquara passou por isso, outras cidades do interior passaram por isso. Mas no caso de Santos, em 1947 é que o Corpo de Bombeiros vem para o estado. Consequentemente, a banda vem junto também. Mas ela é fruto, essa banda de Santos de 1899, ela é fruto de um trabalho musical que havia sendo feito, que vinha sendo feito no 3º Batalhão de Caçadores, que era da Força Pública. Então, isso, ao longo da pesquisa, a gente já consegue visualizar que a Banda de Santos, do Corpo de Bombeiros, só passou a existir em razão de uma banda anterior que era da Força Pública. E isso já está bem claro e as fontes apontam. Muito bem, Santos é a primeira. E aí o modal ferroviário, né, da ferrovia Santos-Jundiaí é que vai fazer o nosso suporte teórico-metodológico. Porque a expansão da ferrovia até Santos é que alavanca o desenvolvimento da cidade e de toda a região de Santos. Consequentemente, há uma demanda de consumo de cultura na cidade de Santos que vai capacitar aí a explosão de grupos musicais dentro da cidade. Esse mesmo fenômeno vai se desenvolver em Campinas, mais tarde. A de Campinas é de 1926, e aí a ferrovia já está em Jundiaí, já chegou em Campinas em 26, já está para lá de Rio Claro, né? Em Araraquara, enfim. A terceira seria Taubaté. Taubaté também tem um desenvolvimento muito grande em relação, em decorrência da ferrovia, a antiga ferrovia Dom Pedro, né, que depois se torna a Central do Brasil, que vai ligar São Paulo até a capital federal, né, no Rio de Janeiro. E depois temos Ribeirão Preto. A banda de Ribeirão Preto é datada de 1938. E Araraquara. Araraquara é o contraponto. Por quê? A banda de Araraquara é criada em 1963. Então, Araraquara está num recorte histórico diferente das demais. Por quê, então, professor? A gente tem, num primeiro momento, Santos no final do 19, Taubaté
Ribeirão Preto, Campinas, sendo bandas criadas entre 1924, e aí a gente pode enxergar um período conturbado, né? A partir de 24, a Revolução de 24 em São Paulo causa problemas seríssimos com relação à política, e a própria instituição mantenedora dessas bandas, a Força Pública. Em 1926 ocorre a criação da Guarda Civil do Estado de São Paulo, né, na gestão de Carlos de Campos, e aí a banda da Guarda Civil passa a ter critérios diversos da Força Pública para ingresso, admissão, e isso tudo é estudado no trabalho. Após a década de 20, a década de 30, também se mantém um período de muita instabilidade política no país, com a ascensão de Vargas, a Revolução de 32, em São Paulo, que a gente não pode deixar de fora, as consequências que esses movimentos trouxeram para a banda e para a Força Pública são inequívocos, e Araraquara está distante disso. Está lá em 1963. Então, a escolha de Araraquara se dá justamente para fazer esse contraponto. Em 63, a instabilidade política ainda não era visível, plenamente visível. A coisa vai ficar um pouco diferente a partir de 1964, com o regime militar. Porém, até 1963, quando se dá a criação dessa banda, a gente tem um cenário de redemocratização após o segundo governo Vargas, né? Após o primeiro governo Vargas, né? Isso. E aí, Araraquara é o contraponto. E esse é um dos pontos de curiosidade que eu desejo levantar no trabalho e que eu também estou muito curioso para ver como se deu o desenvolvimento dessa banda de Araraquara. Mas veja bem, professor, em 1965, 66, quando Chico Buarque de Holanda ganhou o Festival da Record, com a música a banda, tanto a música quanto a unidade musical que desfilava pelas ruas, ambas tinham um significado para a população brasileira, ainda que esse experimento comportamental fosse outro. Naquela época, era louvável o trabalho realizado pela Polícia Militar, e quando a banda da Polícia Militar passava pela rua, era o mesmo sentimento que a música do Chico Buarque nos trazia. Era a passagem da alegria, da felicidade, todo mundo ia atrás, a moça saía na janela para ver a banda passar. E como é que o senhor observa, como um expert no assunto, essa transformação? Isso pode ser um problema, ou não, como diria Caetano Veloso, né? A moça que estava na janela pensando que a banda tocava para ela, ela era herdeira de um passado cujos pais tinham na memória a década de 30, em Entendi. 1960. E aí, na década de 30, a gente tem que pesar alguns fatores. O rádio começou em 1922. Isso. Correto? E aí Chateaubriand faz a transmissão lá em 1922, inaugura o rádio, mas ele se massifica a partir da década de 30. E ele tem uma importância fundamental para a Revolução Constitucionalista, né? Enfim, né? César Ladeira, aliás, uma curiosidade, né? A Marcha Paris-Belfort, que foi o tema da Revolução de 32, ela só se torna tema da Revolução de 32 por uma locução do César Ladeira. Tinha que colocar no ar a notícia do front, e aí o primeiro disco que ele viu lá foi uma marcha francesa de Farrigot, da Guerra Franco-Prussiana, e ele coloca no ar o Paris-Belfort e vira, então, o tema da Revolução de 32, até hoje cultuada, né, dentro das comemorações do
do 32. Mas vamos lá na moça, né, da janela. Então, ela é herdeira de uma permanência. Essa permanência, que nós vamos chamar de banda, ela reflete as práticas culturais lá do começo do 20. Então, em 60, ela tem ainda nos pais, na família, na tradição, né, e aí a tradição é importantíssima nesse sentido. Ela tem na tradição os valores culturais que ela herdou. E a banda é uma permanência, é um valor cultural herdado ainda. A partir da década de 60, a coisa muda. Porque a televisão vem na década de 50 e aí, voltando um pouco lá para a década de 30, a gente já tem também a massificação. A vitrola vem no final da década de 20, então os discos começam a baratear, você já tem vitrolas para vender, os gramofones começam a ser aposentados. Então, o instrumento de mediação da música deixa de ser a banda e deixa de ser o ambiente externo, passa a ser um ambiente interno. Então, o camarada, como com o disco mais barato, o camarada compra o disco e ouve o Paris Belfort na sala dele. E ele pode convidar quem ele quiser para ouvir esse disco. Agora, quando ele tem a oportunidade, ou a moça da janela tem a oportunidade de ouvir essa banda tocando na rua, ao vivo, ela tende a repensar esse conceito de mediação. Porque quando a banda toca, quem media é a banda. Mas quando o disco toca, quem está mediando é a vitrola. E aí, para o público, é claro que a mediação direta da banda faz muito mais sentido. E aí a permanência vem à tona. Por isso, esse amor que ainda se tem lá na década de 60, na década de 70, não apenas pelas bandas da Força Pública, porque elas eram uma das bandas que Araraquara possuía, por exemplo. Ou era uma das bandas que Ribeirão Preto possuía. É claro que eram referências, porque os músicos eram profissionalizados, e esse é um outro ponto interessante da pesquisa. Os músicos eram profissionalizados, eles viviam disso. E pouquíssimas corporações no Estado tinham a possibilidade de contar com um corpo de artistas profissionais como as bandas da Força. Mas a moça gostava de ver a banda Passar na rua, né? de frente. Mas, professor, nós temos então 5 bandas escolhidas ou 5 batalhões escolhidos para fomentar informações sobre a pesquisa que vem realizando. O que, na verdade, o senhor espera encontrar com relação à corporação, ao batalhão aqui em Araraquara, em relação às demais unidades da Polícia Militar, que também se mobilizaram no sentido de ter, ou de terem, essas bandas musicais que eram também alegria nos coretos, nas praças. Aliás, Araraquara teve até um projeto, a Banda na Praça, ou Coreto na Praça. Isso lá na década de 70, e muitas pessoas, as famílias, iam às praças para acompanharem a movimentação da unidade musical. Mas o que o senhor espera encontrar nessa história? Primeiro, né, é preciso entender como se deu a dinâmica de formação dessas bandas, né? Porque as bandas, elas não são criadas do acaso. Então, de repente, um comandante falou: olha, eu quero ter uma banda na minha unidade, e aí eu crio uma banda na minha unidade. Existem pré-requisitos para isso. E aí precisamos entender esses pré-requisitos, precisamos entender se o circuito musical comportou a formação dessas bandas. Por exemplo, a banda de Araraquara, ela recebeu reforços de Bauru, recebeu reforços de Campinas, de São Paulo, para poder se formar. E aí a gente precisa entender, mas por quê? Né? Por quê?
recebeu esses reforços? Em Araraquara não havia músico? Não, havia, mas a corporação, o ingresso na corporação não atraía os músicos da cidade? Sim ou não? Enfim, as perguntas começam a aparecer. Mas a compreensão maior que eu espero ter após o trabalho é essa dinâmica de formação e também de uma afirmação que eu faço, que as bandas, elas representaram, principalmente as bandas pesquisadas, né, da Força Pública, elas representaram a tábua de salvação para o músico profissional no interior do estado. Por quê? Você tem o músico dentro da banda, esse músico vai atuar profissionalmente dentro da banda e fora dela, envolvendo a comunidade. E aí ele começa a tocar em outros grupos, ele começa a ensinar em escolas de música da cidade, ele começa a ensinar em igrejas, ele começa a ensinar em conservatórios, né, às vezes até universidades, ele começa a formar outros grupos musicais, outras bandas. Por exemplo, tem uma família da região de Araraquara, da cidade de Pontal, Araraquara e Ribeirão Preto, né? Uhum. Que são os Espínola. Eles já conseguem, eu já consigo visualizar no trabalho que 4 de 7 irmãos dessa família atuaram nas bandas de Ribeirão Preto e de Araraquara, e um deles já, assim, pelo menos até onde as fontes indicam por enquanto, um deles teria formado aproximadamente 10 bandas pelas cidades da região. E muitas delas são ativas até os dias de hoje. Então, isso é um fenômeno social que tem que ser estudado, né? Professor, o senhor já tem o material suficiente para essa pesquisa, esse trabalho de doutorado, ou então necessita da colaboração, da participação bem efetiva da população de Araraquara, notadamente daquelas pessoas que integraram bandas regimentais da Força Pública? Então, professor, toda ajuda é bem-vinda, né? O meu orientador é o professor Diógenes Machado Neto, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e ele sempre pontua isso, né? Que o doutorado é um passo, mas não é o último. Então, às vezes a gente pensa, quando você estuda, né? Eu tinha uma ideia de que o mestrado seria o trabalho da minha vida. E aí me enganei quando ingressei no doutorado. Então, talvez a conclusão da tese de doutorado seja realmente um passo. O professor Neto está correto, seja só um passo. Eu não pretendo parar os estudos e assim, a ideia é arrecadar todo o material possível, não apenas de Araraquara, mas de todas as cidades que eu estou pesquisando. E aí, voltando à minha fala inicial, né, a Força Pública teve 14 bandas. Então, nós estamos estudando 5 delas, que estão nesse modal ferroviário escolhido. Isso não descarta que mais tarde, e com tempo, talvez com menos pressão da academia, porque quando a gente membro de um programa de estudos, a gente tem que cumprir todos os ritos acadêmicos, né? Cursar disciplinas, entregar relatórios e tudo mais. Enfim, sem a pressão da academia, talvez a gente possa tentar fazer o mesmo trabalho com as outras bandas da Força Pública e conseguir elaborar um trabalho aí para deixar trabalho mais completo, né? Para deixar para as futuras gerações. Mas toda ajuda é bem-vinda. Quem está nos ouvindo agora, se puder colaborar, se tiver material para enviar, fotografia, artigo, o que puder colaborar, eu agradeceria muito. Muito bem. Professor, nós estamos conversando aqui praticamente 25 minutos sobre as bandas regimentais da Polícia Militar, ou então da Força Pública, como era chamada antigamente. Fica o espaço aberto para que o senhor transmita uma mensagem
principalmente para aqueles que são militares hoje em Araraquara, aqueles que sempre acompanharam o trabalho das bandas regimentais, aqueles que integraram essas corporações, enfim, a sua ligação com Araraquara a partir deste momento. Eu sei que ela já foi bem estreita no passado, mas torna-se mais ampla ainda a partir de agora, nesta sua intenção de trazer à tona a formação, a existência, a transformação política e também sociocultural deste modal ferroviário do Estado de São Paulo, que contribuiu de uma forma brilhante para a formação dessas unidades. Obrigado, mais uma vez agradeço muito a oportunidade, Ivan, e gostaria de deixar como mensagem aqui para os músicos, em princípio, não desistirem. A nossa função social, ela é muito importante, porque muitas vezes o músico que toca numa bandinha, e aqui eu tomo bandinha assim com todo respeito, né? Numa bandinha de interior, ele pode, e basta investimento não de dinheiro, mas investimento de conhecimento, de proporcionar oportunidade, investimento de oportunidade, ele pode e consegue ir muito longe. Muitas vezes, o que nos falta é apoio, né? Apoio do poder público, apoio dos próprios agentes culturais das cidades, mas quando apoiada, a banda de música é uma corporação de ofício em si. Então, corporação de ofício me referindo lá ao medievo, né? Onde o músico entra e aprende o ofício, se profissionaliza e consegue viver da arte da música como profissional. Assim como um enfermeiro, assim como um ferreiro naquele momento. Enfim, a profissão de músico é árdua, é difícil, é incompreendida e é julgada, ainda nos dias de hoje. Mas ela é sobrenatural, porque a música encanta. Então, meu recado aos músicos: continuem encantando e continuem persistindo. A resiliência é a nossa maior arma. Os militares, preservem as bandas de música das suas unidades. Sejam das Forças Armadas, sejam das polícias militares, preservem. Porque eu vou tomar uma fala do Coronel Schirmer, da Reserva do Exército Brasileiro. Onde estiver a banda de música da unidade, lá estará a alma do soldado. Então, se a banda de música não for contente, não for alegre, a alma do soldado é triste. E, para encerrar, eu deixo uma fala de Napoleão, atribuída, né, a Napoleão também, muito forte, e para a gente refletir, né? Coloque uma banda de música na rua para tocar e o povo a seguirá, para a festa ou para a guerra. É verdade. Professor, muito obrigado. Conversamos então aqui na TV RCA com o professor José Roberto dos Santos, capitão músico reformado dentro da Polícia Militar, também professor da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar e professor da Escola de Formação de Sargentos da Polícia Militar. A ele os nossos agradecimentos. Ele que é responsável por um trabalho de pesquisa sobre as corporações musicais existentes dentro da Polícia Militar no estado de São Paulo. Ele vem realizando uma pesquisa sobre 5 batalhões que mantiveram ao longo do tempo essas bandas regimentais. E Araraquara, para nossa alegria, para nossa felicidade, foi uma das 5 cidades escolhidas para a realização desse trabalho. Professor, muito obrigado e até a próxima. Eu é que agradeço, Ivan, minha continência e meu respeito a toda a comunidade araraquarense. Muito obrigado.